Oi pessoal, eu sou o professor Douglas e preparei uma aula super rápida para a gente entender a diferença entre as ligações iônicas e ligações covalentes. As ligações iônicas elas vão acontecer entre elementos químicos que têm a tendência de doar ou receber elétrons. Para a gente entender isso, a gente tem que olhar para a nossa tabela periódica e relembrar alguns conceitos que a gente já aprendeu na aula passada. Primeira coisa, aqui na tabela periódica a gente tem os elementos químicos já organizados por número de camadas eletrônicas que cada um deles tem, que seriam as linhas, e o número de elétrons que eles possuem na última camada de valência. Então aqui, todos os elementos químicos da família 1A, eles possuem somente um elétron na sua última camada. A quantidade de elétron entre eles vai variar, mas percebo que só tem um do lado aqui, ó, na última camada. Por exemplo, o hidrogênio tem somente um elétron, o lítio tem 3 elétrons, mas somente um na última camada, e assim por diante, até o último elemento químico também só tem um elétron na última camada. Isso vai acontecer, então, com todos os elementos químicos que a gente tem aqui na família 1A, e na família 2A nós temos somente 2 elétrons na última camada, que é a camada de valência. Então, temos a família 1A, a 2A, a 3A também vai ter somente 3 elétrons e assim por diante. Então, esses números aqui em cima estão indicando a quantidade de elétrons que nós temos na última camada. Por que isso é importante? Porque os elementos químicos eles têm a tendência de se estabilizarem com 8 elétrons na sua última camada. Então, para a gente entender como funciona a ligação iônica, nós vamos pegar o elemento químico sódio, que é da família 1A, e possui somente um elétron na sua última camada, e o elemento químico cloro, que tem 7 elétrons na sua última camada. Então nós temos o sódio aqui, que está com essa esfera azul, e o símbolo Na aqui no centro, e o cloro, que é essa esfera verde, com o símbolo Cl. Então se a gente pegar os elétrons do sódio e distribuir em cada camada, nós vamos ter então na primeira camada, camada K, 2 elétrons, somente, porque é o que ela comporta, o máximo. Na camada L, nós vamos ter 8 elétrons, então a gente pode contar a partir daqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. A terceira camada do sódio ele vai ter somente um elétron, que é este daqui. Quando a gente vai para o cloro e distribui os elétrons dele pelas camadas, a gente vai ter a camada K, com os 2 elétrons que ela comporta ao máximo. A camada L também vai ter 8 elétrons, assim como o sódio. A gente pode contar aqui. E a camada M, que é a terceira camada, essa mais externa, ela vai ter somente 7 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui essa bolinha em cinza aqui, ela está representando um elétron que está faltando para ela ficar estável. O que a gente pode imaginar aqui que pode acontecer? O sódio é mais fácil ele conseguir mais 7 elétrons ou ele se livrar desse 1 elétron que está aqui na última camada e ficar com os 8 elétrons estáveis da camada L. É muito mais fácil para ele se livrar de 1 elétron só, né? E nesse caso aqui nós temos o cloro que está precisando somente de 1. Então nessa situação o sódio é quem vai doar o seu elétron para o cloro. E aí nós temos uma molécula de NaCl, que a gente conhece pelo nome de cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Esse é um exemplo de ligação iônica. Agora a gente vai entender como é que funciona a ligação covalente. O conceito dele é simples. Isso acontece quando os elementos químicos compartilham elétrons. Então lembrando, nós temos aqui a primeira coluna, onde todos os elementos químicos têm somente um elétron na última camada. A segunda coluna, que é a coluna 2A, todos eles têm 2 elétrons na última camada, e assim por diante, no 3, no 4, no 5, no 6 e no 7. Para o nosso exemplo então de ligação covalente, a gente vai pegar o hidrogênio, que tem só um elétron na última camada, e o oxigênio, que tem 6 elétrons na última camada. Então aqui nós temos o elemento químico hidrogênio e o elemento químico oxigênio. O elemento químico hidrogênio, então, ele vai ter somente um elétron na sua única camada, que é a camada K. Desse lado nós temos um elemento químico e aqui nós temos o outro.
o outro átomo, né? Já o elemento químico oxigênio, o átomo dele vai ter 2 elétrons na camada K e 6 elétrons na camada L. Percebam que precisa de mais 2 elétrons para ele conseguir a estabilização. Essa aqui não é uma ligação iônica, onde os hidrogênios, no caso aqui com somente um elétron, eles sejam doados. Porque se eles doarem, eles ficam sem elétron nenhum. Essa é uma situação onde todos eles precisam de elétrons. Então eles vão compartilhar. O que vai acontecer com esse primeiro átomo aqui, de hidrogênio? Ele vai se aproximar, vai doar, vai compartilhar esse elétron com o oxigênio, e esse elétron aqui do oxigênio vai ser compartilhado com o hidrogênio. Então o hidrogênio ele estabiliza com 2 elétrons, que são 2 dele e 2 também do oxigênio, por isso que é compartilhado. E o oxigênio, nesse momento aqui, ele tem 7 elétrons na sua última camada. Por isso, ele vai precisar compartilhar seu átomo com mais uma molécula, então mais um átomo de hidrogênio. E aí nós formamos uma molécula chamada H2O. Esses 4 elétrons aqui que estão destacados são os elétrons compartilhados. E isso que vai fazer a diferença entre ligação covalente e ligação iônica. O H2O a gente já conhece como água, né? Então, pessoal, essa é a principal diferença entre a ligação iônica e covalente. Até a próxima.